Bom dia, meu nome é Júlia. Meu nome é Mirella e hoje a gente vai apresentar nosso trabalho da prova integradora A Casa do Mundo Construindo Conhecimento. Nosso projeto tem como objetivo recriar uma construção medieval usando os materiais usados na época, como madeiras, pedras, entre outros. Nosso projeto visa proporcionar aprendizado sobre a arquitetura medieval, trabalho em dupla e planejamento. Vou falar um pouquinho sobre a introdução. A nossa igreja vai ser uma igreja que a gente vai se basear na Igreja Matriz de Gramado, que é uma igreja localizada aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. O nome dela é a Igreja São Pedro Apóstolo. É uma igreja localizada no centro de Gramado e um dos principais marcos da cidade. É um ponto turístico e é uma igreja muito linda. Ela foi construída em 1917, inicialmente como uma capela de madeira. Depois de muito tempo, em 1942, os fiéis e outras pessoas da cidade tiveram uma ideia de levantar a igreja e foram extraídas cerca de 78 mil pedras basálticas, que são pedras da região de Gramado mesmo. Eles extraíram e levantaram a igreja e ela foi finalizada em 1942. A torre, ela tem cerca de 46 metros, e o sino abrigado dentro da torre é de 1.000 quilos. Ele é feito de pó de aço e pó de bronze, os vitrais da igreja, a igreja tem vitrais. Os vitrais foram construídos por um artista alemão. E esse artista, ele tentou recriar momentos muito importantes e cenas ilustradas na época que ocorreu, porque na época da igreja mesmo, no tempo que Jesus vivia na Terra. Foi construídos e cenas foram ilustradas Jesus Cristo ao lado de São Pedro Apóstolo. Pode passar. Falando do contexto histórico, a Idade Média foi um período que durou do século V ao século XV, depois da queda do Império Romano. Ela tinha como sistema econômico o feudalismo, que era dividido em camadas entre reis, clero, nobreza e camponeses. A Igreja Católica ela tinha muita influência nessa época política e a vida das pessoas girava totalmente em torno da fé. As pessoas viviam principalmente em campos e em feudos e haviam poucas cidades. As cidades eram muito espalhadas, os feudos eram pequenos e eram todas coisas isoladas. Também ocorreu a peste negra, que foi uma doença causada por pulgas, baratas, ratos, entre outras coisas. E também ocorreram as cruzadas. As cruzadas foram uma guerra religiosa, basicamente, que ocorreu entre Jerusalém e a Palestina, para conquistar a Terra Santa, eles estavam brigando por essa Terra Santa. Também teve uma relação uma curiosidade muito legal, é que a peste negra e as cruzadas tiveram uma relação muito importante, porque na época que estavam acontecendo as cruzadas, estava também ocorrendo a peste negra, que foi a doença, né, que eu expliquei, e os soldados europeus que estavam trabalhando nas cruzadas, eles viajavam do Ocidente para o Oriente constantemente, acabando que transmitiam mais a doença. Eu vou explicar um pouco sobre o contexto geográfico. Na época, as pessoas viviam em campos e em feudos isolados. As cidades eram pouco desenvolvidas. As rotas comerciais diminuíram, muitas regiões ficaram isoladas. O clima se configurava em ótimo climático medieval e pequena idade do gelo. Uma curiosidade interessante é os castelos medievais, que em cima ficavam os nobres, que tinham um poder aquisitivo maior, e lá era um lugar aconchegante. Embaixo ficava quente, que era usado para atividades cotidianas. Agora eu vou explicar um pouco sobre o contexto filosófico. O pensamento era dominado pela religião. A filosofia buscava explicar o mundo a partir da fé cristã. Os filósofos São Tomás de Aquino e Santo Agostinho buscavam unir a fé com a razão. Eu vou explicar um pouquinho, agora a gente já encerrou a parte histórica e filosófica sobre a era medieval, e a gente vai explicar um pouquinho sobre o nosso projeto, de como a gente vai fazer para construir. Precisavam ter ou fontes de luz ou fontes de água. Como a gente quer fazer uma coisa bem baseada na igreja, a gente escolheu fazer fonte de luz. Na igreja de Gramado, todo final de ano tem um show de luzes, na época que é o nome de um evento, que o nome é Natal Luz. Esse show de luz, aqui tem uma imagem ilustrando. Esse show de luz ocorre diariamente às 21 horas, somente no período do Natal Luz. E para ficar um negócio bem legal, a gente decidiu envolver no nosso projeto, porque é uma coisa que é bastante
Como é ponto turístico, as pessoas vão normalmente para Gramado no final do ano para ver esse show de luzes. Então, no nosso projeto, a gente vai incluir isso para ficar uma coisa bem legal, que é uma coisa baseada na igreja. Então, a gente decidiu incluir isso. Esse daqui é o nosso Minecraft. A gente vai sair para deixar vocês prestarem atenção. Ficou assim o nosso Minecraft. A gente tentou se inspirar bastante na igreja. Pode voltar alguns slides antes. Aqui, essa parte aqui também, como o Minecraft não tem pedra fina, a gente fez aqui grosso mesmo, só que é só para poder ilustrar. Na hora que a gente estiver construindo, a gente vai se inspirar tanto no nosso Minecraft, tanto na igreja. Como é um projeto inspirado, não vai ficar totalmente idêntico. A gente vai se inspirar, claro, em muitas coisas, como no projeto do Natal Luz, que primeiro foi construída com madeira, depois com pedras. A gente vai se inspirar bastante nisso. Mas a gente não garante que fique totalmente igual. A nossa planta baixa ficou assim. Nossa estrutura vai ter 46 por 60 metros quadrados, a nossa base. E a nossa igreja vai ser de 20 por 30 metros. Aqui eu vou explicar como que é a planta baixa. Essas aqui são as janelas, essas são as portas, que são duas portas que abrem, e esses aqui são os bancos por dentro. Essas aqui são estruturas que para segurar a igreja. Como é o nome das coisas que tem assim? Pilar. São os pilares da igreja. Aqui por fora também tem pilares, e aqui é a escadaria, esses aqui são os bancos. Aqui são 4 centímetros dos dois lados. A gente pede perdão pelo erro aqui, mas são 4 centímetros. Aqui é a parte de trás, aqui são janelas. Só para ilustrar as janelas aqui, ó, da levantação de janelas. Atrás da igreja não tem porta. Então, a gente no final a gente vai deixar as fontes bibliográficas. Para vocês podem pesquisar como é por dentro da igreja. A gente tentou recriar exatamente igual na nossa planta baixa, mas na hora do nosso projeto, quando a gente for construir, a gente não garante que fique totalmente igual. Essas aqui são as paredes, aqui novamente as janelas, aqui a porta, aqui as janelas e aqui os bancos. Essa escadaria, esse como é o nome? É altar? É altar. Esse é o altar do padre. Aqui é para coroinhas, visitas, entre outras coisas. Agora faz o orçamento. Perdão pelo erro. A gente vai usar arame, madeira a gente diz de MDF, mas madeira também a gente vai usar. Mini tijolos, a brita, que também era usado muito na época, como a Júlia disse, madeira, pedra, brita é um tipo de pedra, madeira, pedra, entre outras coisas. A gente vai usar bastante para realmente recriar esse projeto de como era na era medieval, fazer uma recriação. Uma cruz para a gente pregar no topo da igreja, cimento, palitos de picolé para dar estrutura, o arame também para dar estrutura no nosso projeto, LED para a gente fazer recriar o Natal Luz, que precisa ter uma fonte de energia, então a gente vai se inspirar nessa parte da igreja. Um mini poço que a gente vai colocar na frente para ter uma coisa mais harmônica, uma arquitetura mais legal. Madeira também, que eu disse que a gente ia utilizar. Pessoas, mini pessoas, que eu digo. Tinta, esponjas, portas e EVA. As portas, obviamente, para colocar na frente. A tinta a gente vai usar para pintar algumas coisas, para pintar as esponjas. Porque a gente quer deixar uma coisa visualmente bonita também, por fora. Tanto que eu falei, a gente vai colocar o poço, a LED, para ficar um paisagismo legal, a gente vai colocar mini pessoas na frente, como se fosse criando muitas coisas também lá na época. Pode passar. E esse foi o nosso trabalho. Segundo as normas do ABNT,
precisam ter fontes bibliográficas. Nossas fontes são essas. Se vocês quiserem procurar entender mais coisas, tem coisas mais, como eu posso dizer? Acho que o nosso slide a gente só simplificou para vocês. Mas se vocês quiserem saber mais a fundo sobre o nosso projeto, nosso trabalho, a gente vai estar no nosso artigo, tá lá no Padlet. Vocês podem entrar e ver. A gente é o grupo 7, lá tá tudo certinho, tanto o nosso slide quanto o nosso artigo, que tá bem explicativo tudo, todas as fontes que a gente usou, tudo que a gente vai usar, tá tudo no artigo. Então, se vocês puderem ir no artigo e quiserem também para entender um pouco mais do nosso projeto, a gente indica vocês irem no artigo. Essa foi a nossa apresentação, muito obrigada. E a gente é do primeiro M04, meu nome é Júlia, meu nome é Mirella. Meu nome é Júlia. E esse foi o nosso trabalho. Agradecemos pela atenção. Agradecemos pela atenção.